Tá gravando. Tá. Então, pessoal, a semana passada a gente começou com função de primeiro grau. Daí, essa ideia dessa aula é que a gente vai revisar mais superficialmente os conceitos que a gente viu na classe passada, na aula passada, e daí fazer uns exercícios em relação a isso. Então, tá, o que a gente viu função de primeiro grau? Função de primeiro grau, ele tem essa característica aqui. Então, a gente tem uma função que tem uma variável dependente. Então, a gente falou muito sobre variáveis dependentes e independentes, né? Então, f de x vai ser minha variável dependente, que vai ser resultado desse emoji aqui. Então, a gente falou, bom, a função o que define na função de primeiro grado é toda a equação, ou toda a função que se encaixa nesse emoji. Que o meu emoji é ax mais b, onde x é minha variável independente, f de x é minha variável dependente, então ele muitas vezes aparece como f de x ou y, daí tem os dois jeitos de escrever. E daí, A e B são coeficientes. O que é um coeficiente? Ele é um número fixo. Então, é um número que não muda. Então, a gente só muda as variáveis. Os coeficientes são iguais. E daí, toda função que a gente consegue encaixar nesse emoji aqui é uma função de primeiro grado. E o que seria uma função que a gente não consegue encaixar nesse emoji? Alguém consegue dar um exemplo? Uma função não dá para encaixar nesse emoji? Uma função que a gente não consegue fazer ter esse formato aqui. Divisão? Sim. Então, por exemplo, uma função de segundo grau não dá para encaixar nesse emoji aqui. Esse é um exemplo. Daí depois, mais para frente, a gente vai ver outras funções. Por exemplo, a função senoidal não dá para encaixar aqui. A função... Acho que a gente não vai ver, mas tipo, sei lá... Exponencial. O exponencial não dá para encaixar. A função logarítmica não dá para encaixar. Ela só é para a gente achar o valor de x em uma equação de primeiro grau. Só isso. Isso aí. E esses coeficientes, né? Eles são basicamente quem define o formato da função de primeiro grau. Eles têm nomes. Então, o coeficiente que acompanha a variável independente a gente chama de coeficiente angular. E ele tem uma propriedade que ele define a inclinação da reta. Então, lembrando, a função de primeiro grau... Vou até desenhar aqui. Como a gente viu na aula passada, a função de primeiro grau, quando a gente faz uma gráfica no plano cartesiano, ela é uma reta. Ela é uma reta, né? E daí essa reta, a gente só de ver os coeficientes, a gente já vai saber qual que é o formato dessa reta. E a regra é que quando, eu falei aqui também, então... Quando o coeficiente angular ele é positivo, então ele é maior do que zero, essa reta é crescente, ou seja, conforme aumenta o x, o meu y aumenta, e para valores negativos do coeficiente angular, ela cai. Então, conforme o x aumenta, o y diminui. E daí tem o b, que é o coeficiente angular, que é aquele número que ele não multiplica nada, ele está sozinho, ele só soma depois de que tu multiplica o a com o x, e daí ele basicamente vai dizer o ponto onde minha função, onde essa reta corta o eixo vertical. Tá, então, como que a gente usa essa função de primeiro grado, né? Aqui, lembrando que isso aqui é só retomando aquilo que a gente viu na aula passada. Então, por exemplo, eu tenho esse conjunto de pontos aqui. Eu vou fazer do início, ó. Deixa eu perguntar uma coisa só. Vocês conseguem pensar num exemplo de função crescente e um de decrescente que a gente tem no dia a dia aí? Depende dos valores, né? Quando é maior que zero. Isso, pensa assim, uma função crescente é aquela que quando eu aumento a minha variável x, eu também aumento a minha variável y. Então, o que a gente tem no dia a dia assim, que pode se encaixar nisso? Pensem em duas coisas que estão correlacionadas, que aumentam uma com a outra. Se o dólar aumenta... Não sei, é um chute. Pois é. Pode ser, se o dólar aumenta o preço do trigo, por exemplo. Porque a gente importa muito trigo. Aumenta o consumo. Perfeito? Então, são duas variáveis que aumentam juntos. Então, em certo sentido... Desculpa, é corte no eixo... X, é Y. 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 É um... Y.
Corta 2. Pode ficar. Outra... O que eu mais penso, assim, que é mais cotidiano da gente, que é uma função crescente, gente, é quando a gente vai no mercado ou vai na fruteira, que é a função quilo de fruta que a gente pega e preço a pagar. Certo? A gente tem ali, se pega, quanto mais fruta a gente pega, mais a gente paga, evidentemente. E essa relação que faz entre as duas coisas é o quê? Seria esse A aqui, né? Que é o preço por quilo. Né? Por exemplo, banana vai ter lá R$3 o quilo. Então, se eu pego 1 quilo de banana, eu pago R$3. Se eu pego 2 quilos de banana, eu pago R$6. Agora, se tu vai comprar, sei lá, kiwi, que não tem nem ideia de quanto é que é o preço, mas deve ser, sei lá, R$20 o quilo, né? Então, quer dizer que isso aqui vai ser uma função que cresce muito mais rápido, né? Então, 1 quilo de kiwi, eu vou pagar R$20. 2 quilos de kiwi, eu já pago R$40. A Certo. função de primeiro grado, ela é, em certo sentido, muito parecido à regra de 3. E lá, quando a gente viu regra de 3, a gente falava muito. Então a gente vai fazer uma regra de 3, a gente vai pensar, elas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E daí, as duas grandezas, elas crescem juntos ou elas diminuem juntos? Quando a gente pensa em função de primeiro grau, a gente tem os mesmos cenários. A gente tem duas variáveis que estão relacionadas por essa expressão aqui. E daí, dependendo dos coeficientes, a gente sabe se elas crescem juntos ou uma cresce e outra cai. Então, em certo sentido, dá pra dizer que a função de primeiro grau é tipo uma regra de 3 generalizada. E, só terminando, função decrescente do cotidiano. Essa talvez é um pouco mais difícil. Eu consigo pensar em, por exemplo, desconto que uma loja vai te dar quanto mais tu compra. Então, quanto mais tu compra, menor ou vamos dizer assim, menor é o preço, né? O consumo, menor o preço. Por exemplo. Não sei se ou por exemplo, eu não sei por que eu pensei isso, tá? Mas tipo, tá numa esteira e daí na esteira aparece aquele lá contador de calorias, né? Que são calorias que tu perde, né? Então, enquanto mais tu corre, menos calorias, tipo, tu tá perdendo mais, ou tu tá perdendo calorias, né? Meio que tu tá perdendo peso. Menos peso tu tem, menos peso tu tem, né? Quanto mais tu corre, menos peso tu tem. Uma preparação Tá técnica. subindo uma escada, quanto mais tu sobe, menos tempo falta pra chegar. né? Também tu pode relacionar com o tempo. A gente falou aqui até, acho que semana retrasada, vocês não começaram ainda na física V, né? Velocidade, aceleração, né? Vocês estão vendo dinâmica, né? Já viram? Ondulatório agora. Vocês começaram? Não, o doutor já passou, cara. Ondulatório não, cinemática. Isso, cinemática. Perfeito. Então, cinemática, gente, é muito aplicação de função, tá? É o maior exemplo, na verdade, que é aqui no eixo X, quase sempre, né? Quase sempre não, sempre é tempo, tá? A variável independente da física aí por excelência é o tempo, porque ele vai sempre correr para frente, independente do que a gente faz. E a variável y aqui depende, né? Pode ser posição, tá? Então pode ser X. o tempo pela posição, ou pode ser velocidade também, né? O tempo pela velocidade. Eu vou crescendo a minha velocidade no MRUV, que é o movimento uniformemente variado. Enfim. Mas, por vocês vão exemplo, ver que tem muito- quando a gente tem velocidade constante, a gente tem que posição. Agora eu não lembro quais que são as letras, né? Mas é posição. É S ou X, geralmente. Que se usa. Vai ser o tempo vezes a velocidade. Isso. Vezes velocidade. Mais posição inicial. Posição inicial, né? Essa aí tá ruim. Essa cara tá ruim. Tá ruim, né? Mas isso aqui é basicamente uma função de primeiro grau. Vocês já viram, já chegaram nessa parte da... Isso aí lá na física chama função horária da posição. Posição é igual a velocidade vezes o tempo mais posição inicial. Não? Tá, vocês vão ver isso provavelmente semana que vem, então. Mas basicamente isso é uma função de primeiro grau. Tá, então voltando aqui. Bom, eu tenho uma função, vamos supor que f de x é igual a 2x mais 1. Tá, como que eu uso isso? Então, a gente conversou semana passada, a ideia é que um pouco dessas palavras que a gente usa de variáveis dependente e variável independente, eu gosto de pensar que assim, a variável independente é o x porque eu escolho o x. Tipo, eu escolho o x que eu vou testar dentro da minha função.
E a variável dependente, ela depende da função. É a função que me dá, não sou eu que escolho. Então, os valores de x eu escolho, e os valores de f de x é a função que me dá. Então, por isso que faz sentido essa nomenclatura de independência e dependência. Então, eu tenho independência de escolher o x, mas o resultado disso depende da função. Tá, e como que eu calculo? Vocês entendem que para cada x eu vou ter um y, né? Para cada x eu vou ter um f de x. Então, por exemplo, se minha função é f de x igual a 2x mais 1, para x igual a 0. Então, para f em 0, eu tenho que substituir o meu x na minha equação. Então, 2x mais 1 fica 2. 2 vezes 0, sendo o valor de x 0. Isso. Sendo o valor de x 0, então fica 2 vezes 0 mais 1. E 2 vezes 0 mais 1, 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1, né? Então, para f de x igual a 2x mais 1, em 0, em x igual a 0, meu f de x é 1, certo? Então, vamos pegar uns 15 minutinhos ou menos. Acho que isso aqui dá para fazer em 5 minutinhos para a gente fazer esses outros 4 pontos aqui. Pode ser? E fazer um gráfico, talvez? E fazer um gráfico, talvez? Fazer um gráfico. Porque lembra, gente, a gente falou na aula de gráficos, né? Isso aqui que o Jesus acabou de fazer, né? Substituir um x por 0, botar na função e calcular que a função é igual a 1, isso aqui tu gerou um ponto no gráfico. Certo? Um ponto que a coordenada x é 0 e a coordenada y é 1. Tá? Um par ordenado que a gente chama. Tá? Então isso aqui lá no gráfico vai ser um ponto. Aí tu vai substituir x por 1 agora, vai fazer outro ponto aqui, calculando o y. Vai substituir por 2, vai calcular outro. Tu botou menos 1 aqui. Aí tem o negativo também, né? Vamos fazer o negativo sempre também. Menos 1, vai substituir o x por menos 1, vai ver onde que vai dar isso. E aí com isso a gente constrói a nossa reta, o nosso gráfico. Fazer uma pergunta. Vai, claro. Se o f de x é o y, por que não foi só y sobre f de x? Isso é uma questão de... Como é que é a palavra de notação na matemática, tá? Porque a gente começa definindo assim, né, que o f de x é igual a y. Então, no fundo, é a mesma coisa. Só que f de x fica mais explícito que é uma função da variável x. Y pode ser uma coisa assim, às vezes, só assim, um y. De onde é que surgiu esse y? Então, a gente pode usar as duas coisas intercambiavelmente, tá? Mas f de x é mais... Ele é mais explícito. É. Ele já te diz que existe uma relação de dependência. Isso. Eu tenho o x, eu tenho um negócio que depende de x. Então ele já é... Eu gosto dessa notação por causa disso. Eu prefiro, por mais que tenha que escrever mais, né? Ele te lembra constantemente Sim. que ele é uma variável dependente. Tá, então eu vou fazer só graficar o primeiro ponto. Então, beleza, para x igual a 0. Então, no meu eixo horizontal, o ponto 0, o meu f de x é 1. Então, eu vou fazer meu 1 aqui, e aí meu primeiro ponto fica aqui. Um 0 e 1. Faz de laranjinha o ponto. O ponto De laranjinha? vai. Tá. Vai lá, só substituir os valores, calcular e botar no ponto. E no gráfico. Vou até pausar para economizar a bateria aqui. Quem que acha que é a letra B? Nasci ali no final, é 0,10 também. Sim, é 0,10. Eu botei 0,1, mas que é a mesma coisa que 0,10. Sim, é 10, né? Uhum. Isso aí meio que fica uma pegadinha, né? E daí, quem que acha que é a letra C? Tá, acho que todo mundo entendeu. Realmente, a letra C. Então, parece que todo mundo entendeu. Reais é o primeiro ali, porque ele é o x, é o valor fixo. Não vai Sim. Então, o X... Então, vamos analisar um pouco essa questão. O que a gente precisa perceber? Bom, a gente tem todas essas funções aqui são funções de primeiro grado, né? Todas elas se encaixam nesse formato aqui de ax mais b. Quando a gente lê o enunciado, a primeira coisa que tem que ficar claro é que quem que é meu f de x e quem que é meu x. O meu x
meu f de x é o custo, né? Então, o meu variável, o que depende é o custo. E o valor independente é o número de panfletos. Então, o meu x é o número de panfletos. Então, qual que é o valor aqui que independe do número de panfletos, que é constante? Aí, aqui vai um pouco de interpretação, entender que quando eu falo assim, o valor que a gráfica vai cobrar tem um valor fixo de R$10, vocês têm que entender que então o B, que um valor que independe do X, é meu valor fixo de R$10. E que quando ele fala assim, por cada panfleto, eu sabendo que o panfleto é meu X, e que cada panfleto, então, custa R$0,10, custa 10 centavos, então o 0,10 aqui é meu A. Então, eu entendi assim, o pedido para qualquer pedido é 10. Tudo bem. Isso. Mas o que eu não sei é que para cada um vai ter o acréscimo de 0,1. Então é incógnita, né? É o X. É isso que eu não sei. Eu já sei que 10 é para cada pedido. Então já tem. Né? Ó, uma coisa interessante, gente, vou anotar aqui, ó. Vocês veem que nessa questão ele fala assim, né? Taxa fixa. Tá? Sempre que falar assim, uma taxa, uma coisa fixa, ou inicial também, se usa muito isso, o valor inicial, tá? É esse B. Por quê? Porque é o valor onde a minha função começa. Entendeu? Vocês veem aqui, ó, nesse exemplo de antes, qual que era o meu B? Era 1. Vocês veem que a função começou no 1. Ó. Então, se isso aqui também fosse uma questão, o valor fixo é R$1, ó. Quer dizer que, independente de eu ter feito qualquer coisa com o X, já começa no 1. Ali, então, era 10, né? 10, independente de tu comprar qualquer panfleto, começava no 10, tá? Então, vou escrever aqui, no contexto dessa questão aqui é um pouco estranho, porque significa que se tu fizesse um pedido de 0 panfletos, tu ia ter que pagar R$10. Isso não faz muito sentido. Mas do jeito que a questão é formulada, implica isso, tá? Se você vai lá e faz, eu quero imprimir 0 panfletos, tá bom, vai ter que pagar R$10. Tá, então, ó, esse B geralmente assume, né, o nome de valor fixo ou valor inicial. E, daí eu acho que muito que tu estava perguntando, Meri, esse A aqui, né, que é o valor aqui de 10 centavos, é o que a gente chama de taxa. Então isso seria, o 10 centavos é a taxa que tu paga por panfleto, né? Vocês veem que quase sempre essa preposição por aparece aqui, tá? Por quê? A gente explicou lá na aula de razão, porque toda taxa ela é uma razão. E lembra que eu falei lá que sempre que tiver a preposição por na matemática, isso se traduz como uma divisão, como uma razão, né? Então vocês vão ver que nos textos de questões que falam de função, quase sempre vai aparecer assim, isso aqui é por tanta coisa. Que isso é a taxa, é quanto tu paga por panfleto, ou seja, depende do número de panfletos. Por isso que está multiplicando aqui pelo X, porque daí um panfleto tu paga 10 centavos, 2 panfletos 20 centavos, 3 panfletos 30 centavos, mais os 10 sempre. Isso. Então aqui eu vou botar aqui, isso aqui geralmente é taxa. Tá? Que é... Vou botar aqui, ó, por. Geralmente por aparece escrito. E uma coisa interessante de notar aqui é que, tipo, eu botei esse aqui que é a resposta certa, eu botei o B de primeiro e o A vezes X de segundo aqui, e é uma soma, né, gente? Então não importa quem vai de primeiro ou de segundo, ele continua sendo uma função de primeiro grau e não importa. Então, tá. Então, voltando um pouco, reforçando uma coisa que a gente já falou, né? Bom, isso eu já falei no início, mas tudo bem, eu vou reforçar agora, né? O coeficiente angular, né, que é o A, que é o número que multiplica o X, ele define se a função ele cresce ou a função ela decai, né? E daí, bom, a gente já fez alguns exercícios, acho que já ficou claro quando vocês olham para a função quem que é o A e quem que é o B. E daqui, só para reforçar essa capacidade de vocês olhar para uma função e identificar cada elemento, aqui eu botei uns exercícios para a gente olhar uma função e separar o A e o B. Então, eu vou fazer o primeiro e daí vocês fazem os outros. Então, por exemplo, aqui, f de x igual a 3x mais 5, o meu A é o 3 e o meu B é o 5. Muito cuidado, gente, que o número sempre tem um sinal, né?
que está à esquerda do número. Então, duas dicas sobre isso aqui. O sinal importa, no A e o B. Tanto que o sinal define se a curva cresce ou diminui. Então, se vocês botarem um coeficiente errado, a interpretação da curva é totalmente diferente. E cuidem também que... não porque que o número seja... Tipo, que não tenha um B, por exemplo, significa que não exista. Talvez significa que aquele número é 0, por exemplo. Então, pensem um pouco sobre isso. Daí, uns minutinhos aí para resolver e daí eu volto. Diretamente com esse aqui. Então, quando tu tem uma fração, tem que transformar o número lá de fração. Isso. Uhum. E transformando numa fração da mesma base. De mesma base. Pegou aqui, Érica? Tá, se fosse, Não? por exemplo, 8, tu iria transformar em Esse aqui sim? Aham, exato. até ser 8 aqui. Não? Por exemplo, 1/8 ia ficar menos Tá, ó. 8 sobre 8. Entendi. Numa função, Então aqui fica o A 1/2. Menos é 2 sobre sempre 2 um número fica que está menos 1/2. multiplicando Vocês concordam x. Tá? Então nessa função aqui, nessa de antes, ó, era o 3. comigo? É porque fica assim. Agora nessa aqui, ó, é o menos 3. Ah, tá. Tá? Porque E o daí sinal fica tem que acompanhar menos ele um aqui, sobre tá? dois. O 3 agora é menos. Dá pra resolver isso aqui sem usar frações. Como que eu Ó, faria? que é o número que está multiplicando x, ó. Quanto que é 1/2? Daí Então eu A resolvo essa é fração. menos 3. Daí é 0, né? Porque não é divisível, daí vem um 0 aqui. E fica o número 10. que está solto aqui E daí é o é B, que é 5. Então, Que era igual aqui. 1/2 é igual a 0,5. Então, eu também posso falar aqui assim, ó. Tá. FD1 Ó, Isso é nessa de igual a baixo 0,5 era só menos x, né? menos A função 1. era menos x. Ou seja, o B Quanto não que é tinha, 0,5 não menos tinha 1? número ali, né? Então é como se tivesse um zero, né? Mais zero. Menos 0,5. Então por isso que o B Menos aqui é zero. 0,5 é a mesma coisa que menos 1/2. Quando não tem número, é porque o B é zero. Então, se fosse colocar Tá? no cartão E o A, na metade. não Isso, tinha exato. nenhum número ali, né? Eu que botei, ó. Aham, exatamente. Então, por Por quê? exemplo, Porque quando não tem nenhum esse número ponto aí, eu vou na ensinar frente aqui do bem x, é grosseiramente. como se tivesse 1. aqui Porque o aqui 1 menos é o termo e aqui neutro um, da multiplicação. aqui Né? é 1 e aqui é Multiplicar menos por 1 no 1 x. não muda Esse nada. ponto Então vai ficar aqui 1 no x. é como se tivesse 1, só que tinha aquele menos na frente, então é menos 1. Então, ele vai ficar aqui. Aqui, ó. Tá? Então esse A aqui é menos 1. Isso aqui é menos 0,5. E essa aqui? Ó, agora f de x igual a 7. Eu vou ir rapidinho no banheiro. Dessa vez Boa. eu vou tirar. Ó, tem valor de x aqui, não tem x aqui? Não tem x. Né? Então, isso aqui, eu escrevi aqui, ó, é uma função constante, a gente chama. Tá? F de x igual a 7 significa que para qualquer x vai sempre ser 7. Então daqui, ó, o gráfico disso aqui é uma reta horizontal que passa pelo 7. Ou seja, não importa o x aqui, vai sempre dar 7. Tá? Ou seja, o B aqui é 7. E agora sim, ó, como eu não tenho x, qual é o número que eu tenho que multiplicar por algum número para sumir com ele? 0. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, mais 0 vezes x. Tá? Porque daí isso aqui vai sempre dar 0, não importa o valor de x, né? Então, por isso que o A aqui é 0. Aí o A vai ser o 0. Não, peraí. Pegou? Tá? E nessa última aqui, gente, ó. De novo, não tem número aqui, né? Então é como se tivesse mais 0. Tá? Então o B é 0. E o A, de novo, é um número que multiplica o x, ó. O que está multiplicando o x? É tudo isso aqui, ó. Menos 3 sobre 2. Que é uma fração, né? Então aqui o A é menos 3 meios. Quero ver como é que vai colocar isso no ponto cartesiano. Como é que coloca isso no gráfico? Não dá nada demais, porque 3 meios é 1,5, tá? Então Vai resolver. é uma reta que cresce, aliás, decresce, né? Porque é menos 3 meios, na verdade. Então ela decresce. Vamos lá, tá aqui.
Eu vou graficar esse aqui, tá? Que ele tinha me pedido. Né? É isso, boa. Vou tentar melhorar esse gráfico. Eu vou usar esse mesmo monge que a gente fez para essa função, mas aí eu vou tocar a função aqui. Direto. Faz até porque com as coisas melhor ali, né? Eu fiquei. Ai, nesse meu tempo. O senhor vai Deveria ser tirar capaz. cedo. Não sei, né? Eu vou estar aqui às 9. Não, Tá, com cafezinho. eu vou trazer, eu acho, um chimarrão. Boa, isso aí. Toma um chimarrão. Então, a petição do público, a gente vai graficar essa última expressão lá. Tá. Então, como que fica para f de x igual a menos 3x sobre 2? Como que fica o x igual a 0? Quando eu jogo aqui dentro? Alguém sabe dizer? Desculpa só a pergunta aqui. É zero. Isso aí. Eu vou graficar essa função aqui, tá? Daí eu escolhi esses pontos de x e aí eu estou procurando o f de x correspondente. Então, para x igual a 0, ela é 0, né? Porque a gente viu lá, o Lourenço mostrou lá o v igual a 0. Então, quando ela é 0, f de x é 0. Para x igual a 1, fica 1 menos 3 meio, né? Menos 3 meio. Para x igual a 2, fica menos 3 meio vezes 2, né? Que é, quanto que é menos 3 meios vezes 2? Então tá, eu vou fazer aqui. Faz ali, ó. Vamos apagar aqui, ó. Eu tenho que, como todos os pontos de x vão ser negativos, eu tenho que ajustar Bota aqui. o eixo x. Tu não botou a coisinha. O quê? O microfone. Ah, é. Importante. Tá, eu vou fazer aí. Use espaço. Então, f de 0. Bom, a gente já viu, né? Mas eu vou fazer aqui. É 3 vezes... menos 3 meio de 0, que é igual a 0. F de 1. 0 é menos... Menos 3 meios. Menos 3 meios de 1, que é igual a menos 3 meios. Daí o jeito mais fácil é resolvendo essa fração, né? É 3 sobre 2. Isso aqui é 1. Daí é 2, 3 menos 2 que dá 1. Daí vírgula. Dá 1,5. Na verdade, isso aqui é menos 1,5. Então aqui é menos 1,5. Todo mundo entendeu de onde veio esse menos 1,5? Eu fiz o f de x igual a 1 para essa função aqui. Quem que é minha f de x, lembrado? É o 3 menos 3 meios de x, que é essa mesma aqui, tá? E daí eu estou fazendo o f de x. E daí aqui fica o menos 3 meio, e daí eu fiz a fração aqui, então menos 3 meio é a mesma coisa que 1,5, menos 1,5. Então, para f de 2 fica menos 3 meio vezes 2. Daí olha aqui, ó. Corta 2 com 2. Fica menos 3. Todo mundo entendeu porque que dá para cortar os dois, né? Chamado. Daí tem o f de 3. É menos 3 vezes 3 sobre 2, né? Que vai dar 9 sobre 2. Bom, de cabeça, qual que é a metade de 9? Menos. Isso. É menos... Vocês concordam que a metade de 9 é 4,5, né? 4,5. Só lembrando, né, gente, quando a gente multiplica uma fração por um número, a gente multiplica o número de cima da fração, né? E não o de baixo. E qual que é o último? É f de menos 1. Vai ser igual.
Vezes menos 1, né? Daí, isso aqui vai dar 3 meios positivos. Você concorda comigo? Menos 3 meios. Vezes menos 1 é 3 meios. Que vai ser 1,5. Então percebam que, diferente dos outros exemplos que a gente fez, que, digamos assim, eram mais simples, aqui veio vários números quebrados e tal. Mas, assim, uma coisa é certa. Se quando eu botar esses números no plano cartesiano, esses números não dão uma reta. Professor, na última ali, tipo, o menos 1 só positivou a fração, isso? Aham. Ah, tá. Essa é a propriedade de tu multiplicar por menos 1, tu só trocou o sinal. Então, o 3 ficou menos 4,5 e o menos 1 ficou 1,5. Ele é menos 3. Menos 3. Tá, então, o que é importante aqui? Tá, teve um monte de número estranho, número quebrado, número com vírgula. Mas, assim, a equação a gente encaixou dentro de uma equação de primeiro grau. Então, se quando eu boto esses pontos no plano cartesiano, eles têm que dar de algum jeito do outro uma reta. Tipo, se isso aqui não deu uma reta, vai ter um buraco negro, entendeu? Tipo, o universo parou de funcionar e a matemática tem que funcionar. Então, vamos lá. Como eu vi que tem muito número negativo, tá aí. eu fiz meu eixo um pouco mais para cima para eu ter espaço aqui embaixo. Boa, tá bom. Obrigado. Tá, então o primeiro número foi 0 e 0, né? Então, aqui. O segundo número foi 1 e menos 1 meio. Então, o menos 1 meio vai ficar na mitad entre o menos 1 e o menos 2. Então, ele vai ficar aqui. E aqui era o 1 positivo, né? No x. Então, o segundo ponto é esse aqui, ó. Esse aqui é o primeiro ponto, esse aqui é o segundo ponto. Agora, o segundo é o 2 e menos 3. Para x igual a 2, é menos 3, que é aqui. Então, aqui, ó. Tá. Essa deve ser Decrescente, sim. Professor, outra pergunta. Tipo ali, ó, a gente descobriu o F e o X, que seria o B, né? Tipo, não sei como é que fala, o X inteiro, o A, ele sempre vai dar na conta ou ali é uma regra? 0, 2, 3, menos 1. Esses aqui? É. Esses aqui, tu pode usar os valores que tu quiser. Sim, é a variável independente, entendeu? O x. Tá, mas por exemplo, numa conta ele sempre ele vai dar aquilo, ou eu posso fazer assim? Não, depende, né? Não é nem, não cai assim em questão que tu vai ter que fazer gráfico, né? Tá? Porque são alternativas ali, né? Mas a ideia é que para construir um gráfico, tu só precisa ter uma ideia. Então, é sempre bom testar o x igual a 0, que é bem no meio, alguns valores positivos e alguns valores negativos. Ah, tá, então se eu quiser usar como regra ali, é tranquilo. Isso, claro. Então, todo mundo assinou, gente? 11 pessoas, isso aí. Olha só, gente. Então, a gente tem uma reta decrescente que passa pela origem e é uma reta. Ela é não ficou... ficou meio torto, não, mas não ficou tão torto, sabe? Isso aí. Garçom? É 8 horas. Eu que cedo. Vamos fazer exercício da lista, então. Na verdade, tem uma última coisa que eu queria passar Tá. antes de ir para exercícios da lista, Tá. que é transformar uma reta No gráfico. no gráfico na função. Tá. Boa. Isso é o que mais aparece nas questões, né, gente? Então... Porque aqueles exemplos que tinha antes no quadro era sobre isso. É. Então,
Vamos reformular um pouco do jeito que a gente está vendo essas questões. Isso aqui a gente até agora, que tipo de questão que a gente respondeu? A gente tinha uma função, a gente aprendeu a partir da função achar o f de x correspondente ao x, e a partir disso botar pontos no plano cartesiano e desenhar o gráfico. Agora a gente vai fazer o processo contrário, a gente vai partir de um gráfico e construir a nossa função, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse gráfico aqui. Então, eu preciso descobrir, né? De novo, a gente sempre tem que partir do nosso molde, que é a expressão base da função de primeiro grau. E, basicamente, a gente tem que descobrir quem que é o A e quem que é o B. Então, sem olhar muito para os pontos, assim, tem algumas coisas que você já tem que saber de cara. Por exemplo, o fato de que a reta está... Vocês concordam comigo que essa reta ela é crescente ou decrescente? Vocês concordam comigo? Daí eu faço uma pergunta, mas enfim. Ela é decrescente, né? Então, o que isso significa em questão dos coeficientes? Que o A é menor que zero, que o A é negativo. Então, alguma coisa eu já sei. O A é negativo. Tá. E o que a gente falou sobre o coeficiente V? Que ele é fixo. Mas olha só. O que uma coisa legal do coeficiente V? Essa aqui é a minha expressão geral, né? Então, f de x igual a x mais v. Para qualquer f de zero, que seja a vezes 0 mais b, independente do valor de a e do valor de b, o f de 0 sempre vai ser igual a b. Não sei se o que eu quero dizer é que, independente da função de primeiro grau, ou seja, independente do valor dos coeficientes, quando tua função no x igual a 0, teu valor sempre vai ser igual ao coeficiente b. Ou seja, onde que aqui o x é igual a 0? Lembrando que esse aqui é o x e esse aqui é o y. Onde que é o 0 aqui? O zero na junção das duas linhas, né? Aqui, né? E se aqui é 0, o quanto que é meu f de x ou meu y aqui? Em x igual a 0, quanto que é f de x? Da minha reta. Não entendi a pergunta disso. Tipo, imagina que a gente está, de novo, naquela tabela de x e f de x. Daí meio que a gente tem que inferir agora essa tabela aqui, só olhando para o gráfico. Então, quando meu x é 0, onde que está qual que é o valor no eixo vertical? É 4, que é onde está a minha função. Da reta, né? Isso. Na reta. Tipo assim, eu tô botando o dedo aqui, mas eu tô em relação ao eixo horizontal, tá? Mas lembrem que a gente é sempre um ponto no horizontal e um ponto no vertical. Então, em 0, qual que é o valor da minha reta em y? 4. Que é o que eu tô tentando falar aqui. Então, quando f de 0 é igual a b, na verdade, nossa função, o f de x é igual a 4 aqui, ó. Então, observe que eu estou construindo a tabela, que nem eu estou construindo lá, olhando para o gráfico. Ao invés de olhar... Entendi. Tá. Então, não poder converter para fx, tipo, o a sendo 8, x mais 4, isso? Não, o ato não sabe ainda. A gente achou um ponto. A gente sabe que quando x é 8... Então, olha só, a gente sabe que só olhando para o gráfico, eu sei que quando o x é 8, quanto que é o valor do y? 0. Então, olhando para o gráfico, eu já tenho esses dois pontos, tá? Vocês entendem como que eu parti do gráfico para essa tabela aqui? Isso aqui é bem importante. Olhar para o gráfico e conseguir entender esses dois pontos aqui. Lembra, gente, até comentou isso na aula de gráficos, que todos os pontos que estão em cima dos eixos têm alguma coordenada 0. Então, os pontos que estão em cima do eixo y têm a coordenada x0. E os pontos que estão em cima da coordenada x, em cima do eixo x, têm coordenada y0.
Então, Ali a cara tá péssima ali. Não? Ó, tipo, todos os pontos, gente, qualquer ponto que tu botar aqui em cima do eixo X, aqui, por exemplo, a coordenada Y dele, tu vê aqui, né? Então tu vai sempre vir pra cá e vai dar onde? No zero. No Y vai ser no zero. Então qualquer ponto que tiver aqui em cima do eixo X, a coordenada Y dele é zero. Então por isso que aqui, ó, esse ponto aqui que tá em cima do 8, a coordenada Y dele é zero. Ó, se tu vai ver a coordenada Y dele, tu vai vir pra cá e dar no zero. E a mesma coisa aqui, ó. Todos os pontos que estão em cima do eixo Y, a coordenada X é zero. Ó, aqui o 4, tu vai ver aqui onde é que tá no X, tá no zero. E esses, como o Jesus falou, esses dois pontos geralmente são muito importantes para fazer a função. São os mais fáceis, né? Porque, tipo assim, a gente não tem muitas informações, né? A gente tem só um gráfico. Então, o jeito mais fácil de trabalhar com o gráfico é onde ele corta os eixos, né? Então, ele corta ele corta num ponto no eixo vertical e num ponto no eixo horizontal. Uhum. Então, tipo... lembrando que essa tabela são pontos do gráfico, são pontos da reta vermelha, né? Então, tipo... Olhando para o gráfico, isso tem que ficar claro. Então, quando ele corta o eixo vertical, é quando o eixo X é zero. Quando ele corta o eixo horizontal, é quando o eixo Y é zero. Eu tenho uma pergunta. Toda função vai cortar os dois eixos, sempre? Não? Eu acho que Dá um exemplo que não. Dá um exemplo, quero ver. Por exemplo, ali, ó, por exemplo, um ponto entre o 3 e o 4 no meio ali, né? Tipo assim, sempre vai ser o 4, o x do 4 vai ser 0 Não, aí que tá, né? Um ponto no meio, tipo, a gente poderia escolher pontos no meio da reta. Tipo, a gente poderia pegar um ponto desse, a gente poderia pegar ponto desse. Daí tu, por exemplo, eu poderia pegar um ponto aqui, daí graficamente eu vejo que esse ponto aqui, ele fica no x igual a 6 e no y mais ou menos igual a 1 ou 2. Só que daí tipo, não dá muito pra confiar nos gráficos nesse nível, assim, porque é meio visual. O mais fácil é tu olhar, o que tu tem certeza é ele onde ele corta, né? Eu não sei se é o que tu, Jonathan, quis dizer, assim, mas vamos supor que tu tem um gráfico assim, que a reta só tá aqui no meio, assim, ó. É isso que tu pensou, talvez? Tipo, um gráfico que só tá aqui no meio, ele não vai cruzar nenhum dos eixos. É indiferente isso. Seria isso? Mas mais ideia que eu tô pensando. Porque, tipo, querendo ou não, sempre vai ter Tá. ligação dos... Posso passar no quadro? Claro! Por exemplo, Ah. você vê ideia. Por exemplo, vai ter a ligação assim. Ou essa ou aquela de lá, né? Tendo a ligação assim. Se o ponto for aqui ou aqui, sempre vai ter a numeração daqui e daqui. Sim. Uhum. Tipo assim, o Tá. que é Y, né? Uhum. Porque X, tipo, se aqui for 3, o X vai ser 3. Não, o X é 3, o Y vai ser Sei lá, 2. ser aqui, alguma coisa aqui. Do Não, desenho, né? Tá, mas Não, aí não é se for pra zero. tirar essa parte aqui, não. Mesmo se for pra tirar que nem tá fazendo aqui, não. Não, ó, isso que tu desenhou aqui, ó, ele cruza os eixos, né? Cruza aqui e aqui. Ah, tá. Certo? Entendi. Talvez tu não tenha essa informação, né? Onde que é esse ponto e onde que é esse ponto. Talvez a questão te dê o ponto do meio aqui. Sim. E esses dois pontos do meio. Tá, então. Tá. Entendi. Sempre vai ser 0 se cruzar o eixo. Isso, mas a minha pergunta era, toda função cruza os eixos? Ah, tá. Entendi. Tá? Porque assim, isso que eu desenhei aqui, ó, se for só isso aqui, tu olha assim, tá, não tá cruzando os eixos, né? Mas, gente, uma reta, tá? Da definição matemática dela, ela não tem um fim e um começo, tá? Ela é infinita pros dois lados. Então, sempre que tu tiver uma reta assim, ó, pode estar assim. Porque tu tem esse ponto aqui, mas ela vai continuar pra lá e continuar pra lá. Então, ela vai cruzar o eixo aqui em algum momento, vai cruzar o eixo aqui em algum momento. Mas tem uma pegadinha. Então, tem um exemplo. Exato. Então, tem um exemplo que daí não cruza o eixo X, que é a função constante, que foi o que estava escrito ali antes. Então, eu tenho f de x igual a um número só, 5.
Você vê que não tem nenhum x agora aqui. Tá? Quando é uma função só igual ao número, quer dizer que não importa o valor do x, sempre vai ser 5. Tipo essa função aqui. Então vai ser uma reta horizontal, ó. Então ele nunca vai cruzar nesse eixo aqui. Aí nunca vai... Ele cruza o vertical, mas Se esse aqui... tiver a informação do outro, então vai ser sempre infinito. Isso, que é igual ao número, é só uma reta horizontal. Nesse exemplo aqui não cruza o eixo x. Mas o eixo y, toda função precisa cruzar. Sim. Tá? Isso é uma definição da função, porque daí, tá, tu poderia pensar assim, tu tem um gráfico assim, ó, né? Uma reta vertical. Mas isso não é uma função. Isso. Por exemplo assim, uma reta vertical. Tá, daí essa reta não está cruzando o eixo y, né? Mas isso aqui não é função. Não sei se vocês lembram do que a gente falou aula passada, o Maurício falou um pouco sobre isso. Mas, tipo, para ser uma função, tu é obrigado tu não pode ter mais de um valor de f de x para cada um dos teus x. Isso. Um x não pode ter mais de um y. Por exemplo, porque a gente fez um exemplo que acho que ficou bem claro. Tu não, tipo assim, imagina que tua função é de temperatura ao longo da semana. Tipo, tu não pode ter duas temperaturas para o mesmo dia. Tipo, tu não pode ter duas temperaturas para um mesmo instante. Tu pode ter vários dias que tiveram a mesma temperatura, mas num mesmo instante tu não pode ter duas temperaturas ao mesmo tempo. Não é lógico, né? Como dizer, Jesus tem duas alturas. Impossível eu ter duas alturas. Eu só posso ter uma altura. Agora, pode ter pessoas, se a gente fosse medir as alturas aqui, vai ter pessoas que podem ter a mesma altura, né? Então, nessa direção, tu pode ter coisas repetidas, mas tu não pode ter uma pessoa que tenha duas alturas diferentes. E isso vai, inclusive, do porquê que a função é tão útil. Por que ela é um instrumento matemático tão poderoso? Porque, como a gente define dessa forma, isso é uma definição, a gente que define dessa forma, certo? Que para um x não pode ter mais de um y, significa que a gente tem previsibilidade, entendeu? A função é um instrumento matemático que, a partir de um pequeno valor ali de conhecimento que eu tenho, eu consigo estimar para sempre o que vai acontecer. Então, por exemplo, sei lá, se isso aqui sei lá, entendeu? Aí eu sei que para um valor de x aqui, ó, para 10, por exemplo, que vai estar aqui, ó, eu só vou ter um valor de y. Você vê que não seria nem um pouco útil se, de repente, que para um valor de x eu pudesse ter outro valor de y. É aqui ou lá em cima. Entendeu? Isso não ia ter utilidade nenhuma, que é como o Jesus falou até nesse exemplo. Tipo assim, uma função que me dá a temperatura para cada dia. Aí, amanhã pode ser 10 graus ou 50 graus. Tipo assim, isso não vai te dar nenhuma informação, né? A função ela é útil porque tu sabe que se tu constrói uma função que prevê quanto que vai ser a temperatura amanhã vai ser uma temperatura só. Né? Mas pode ser 2 dias diferentes podem ter a mesma temperatura. Certo? Por isso que um valor de x, um valor de y pode ter 2x. Tá? Isso a gente vai ver muito na função de segundo grau. Por exemplo, amanhã pode fazer 10 graus e daqui a 2 semanas pode fazer 10 graus de novo. Tá? Mas amanhã tem que fazer 10 graus apenas, né? E não 10 ou 20. Um valor de y pode ter 2x, isso? Isso. Um y pode ter 2x, mas um x não pode ter 2y. Entendi. Tá? Aí isso na função do segundo grau fica mais claro, porque na função do segundo grau que a gente tem, né? Os casos quando tem um valor de y aqui tem 2x, ó. Puta que pariu. Um valor de y tem 2x. Por isso que lá na Bhaskara, famosa, né? Vai ter lá no meio da Bhaskara mais ou menos, né? Porque daí um a gente faz mais, outro faz menos. Justamente para pegar sempre esses dois valores, né? Mas enfim. Tá, mas a gente se perdeu um pouco, tá? O que a gente estava fazendo? A gente estava, de volta aqui ao nosso problema. A gente estava tentando partir de um gráfico e conseguir construir a função que representa aquele gráfico, né? E daí a gente só olhando para o gráfico, a gente extraiu esses pontos aqui. Então, eu não sei quais são os coeficientes dessa função, mas de algum jeito esses coeficientes têm que fazer. E quando x seja 0, o f de x seja 4, e quando x seja 8, o f de x seja 0. Até aqui tá todo mundo junto, né? Tá, então assim, por regra, assim, uma coisa que vocês podem decorar, não precisam, tipo, focar na demonstração, mas
quando x é zero, o valor de f de x ele sempre vai ser igual ao seu valor de b, do coeficiente b. Então, partindo dessa definição, que foi o que eu falei aqui também, o coeficiente linear b é o ponto onde se corta o eixo y. Então, partindo disso, vocês têm que olhar para isso e falar, tá, eu não sei quem que é meu coeficiente angular, mas o meu coeficiente linear eu já sei. Eu sei que b é igual... A que é igual ao meu b? Mais ou menos. Não? O B. Onde que meu gráfico corta o eixo vertical? 4. Então, isso aqui, vocês podem... Meu b é 4. Então, eu já sei uma parte da minha função. Agora, o meu desconhecimento não é tão nulo, né? Eu sei que minha função tem uma cara ax mais 4. E olha só, eu sei que meu f de x é igual a x mais 4, né? Ainda tenho que descobrir quem que é esse a aqui. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse meu outro ponto aqui. Eu já sei essa informação, agora eu vou usar essa informação aqui. Então, eu sei que f de 8 é igual a 0. E eu também sei que meu f de 8 vai ser igual a que eu não conheço, o meu coeficiente angular, vezes 8 mais 4. Então, vocês percebem, não sei se vocês acompanharam o que eu fiz. Olha, pegou o ponto, né? x8, y0. E substituiu na tua função lá o x por 8 e vai igualar isso a 0. Como a gente já sabe o b, que é 4, a gente só vai ficar com o a ali para calcular daí. Eu me confundi porque não... eu achei, mas eu vou botar tipo o x como... Não, veja. O x como 8. Tá. Eu nunca achei que O x é 8. Tipo 8x com a seria 8. Aí que tá, o a... Não. O x é 8. O x é 8. Ah, tá, entendi. E daí ficou... Descobriu o x, descobriu o a. A gente quer descobrir o a. Isso. A gente já descobriu o b. A gente vai descobrir o a. Então, eu sei que f de 8 é igual a 0. Essa afirmação que... E daí eu fiz assim, ó, f de 8 é igual a 0. Eu também sei que f de 8 é igual a vezes 8 mais 4, pela equação que eu parcialmente conheço. Então, eu só tenho que juntar essas duas expressões. Se essas duas coisas são f de 8, então eu posso dizer que 0 é igual a vezes 8 mais 4. Tá. Se isso aqui é f de 8 e isso aqui é f de 8, então essas duas coisas têm que ser iguais. Então, a vezes 8 mais 4 é igual a 0. Acho que a dúvida do Jonathan ali, ela é muito comum, tá? Porque nas funções, a gente antes das funções, a gente geralmente quer calcular o x. Certo? A gente tem umas equações lá e quer calcular o x, né? Vai lá, isola o x, calcula o x. X é igual a tanto. Tá? Por isso que eu acho que a gente transfere muito essa nossa mania, vamos dizer assim, para as funções que assim, preciso encontrar o x, né? Mas não, gente, pensa que a função é uma relação matemática entre duas variáveis, x e y. Então a gente não quer encontrar o x ou o y, a gente quer encontrar a função que relaciona x com y, certo? Para encontrar a função que relaciona x com y, a gente precisa encontrar o a e o b, que são os coeficientes. Por isso que quando a gente substitui um ponto, que foi o que Jesus fez aqui, a gente está substituindo o x por 8 e o y, ou a f, por 0. Tá? Para a gente encontrar o a. Quer dizer que x e y são coisas que eu substituo na função. E não que eu quero encontrar, necessariamente. Tá. E agora a pergunta vai ser muito perdida. O coeficiente é o a e o b, isso? Isso. Aham. O que representaria no gráfico? Porque antes eu estava achando que o a, o x ali e o fx seria o b, que seria o y.
Entendeu? É isso. Não, x é o x e f de x é o y, né? A e b são os coeficientes. Aí lembra que o Jesus escreveu lá em cima até? Quando o a é positivo, a função é crescente. Ela vai para cima. Quando a é negativo, a função vai para baixo. Ela é decrescente. E até está escrito ainda aqui, né? Isso em problemas reais, do mundo real, geralmente esse a é o que a gente chama de taxa. Lembra no exemplo lá? Para cada panfleto custa 10 centavos, né? Isso é o a, que é o que está multiplicando o x, né? Então aquilo que vai depender do valor de x ali que eu estou multiplicando. O b é o coeficiente linear, que é o ponto geralmente de início, valor inicial, valor fixo, que lá é o 4 lá, ó. É da onde a função parte. Então, Certo? tu pode Então, falar. nessa função a gente descobriu que vai multiplicar o x. Isso. E o b, né? Mas que o b foi a primeira coisa que a gente tirou do gráfico lá, porque ele sempre é o mais claro. Justamente porque ele é o que está cortando o eixo y lá. Ele sempre de cara a gente consegue tirar, né? Que é esse ponto aqui. Que é o b. Já é o b ali, entendeu? Então, tipo assim, o A e o B são os valores que definem o formato do gráfico. Se ele vai ser inclinado para cima, se ele vai ser inclinado para baixo, onde é que ele corta. Todas essas informações que tu precisa para saber qual que é o formato dessa tua regra são definidas por A e por B. O X e o Y a gente usa para achar pontos dentro dessas retas. Mas informação da relação entre as dois eixos que formam a reta são os coeficientes. Tá, então aqui, eu usei, então voltando, fazendo um resumo do exercício feito aqui. A gente tinha uma reta no gráfico, a gente queria saber a função que gera essa reta, então a gente queria saber os coeficientes. Olhando para a reta e para o gráfico, a gente identificou 2 pontos, e daí a gente usou essa função base para achar quais que são os coeficientes que respeitam esses 2 pontos. Então, então a gente achou que o coeficiente linear é 4, né? Porque a gente sabe que o coeficiente linear é o ponto onde a reta corta o eixo vertical. E depois, com isso, eu consegui gerar essas 2 expressões. A expressão do ponto que a gente achou que quando minha função é x igual a 8, o f de x é 0. E também eu sei que quando f de 8 vai ser igual a a vezes 8, né? Porque 8 é meu x, mais 4, que eu já tinha achado anteriormente que meu b era 4. Então eu igualei essas 2 coisas. Então, se isso aqui é verdade, essa primeira, se f de 8 é 0, e f de 8 ao mesmo tempo é a vezes 8 mais 4, então, obrigatoriamente, a vezes 8 mais 4 é igual a 0. Então eu juntei essas 2 expressões. E daí, aqui já está quase tudo pronto, porque eu tenho uma expressão que tem só uma incógnita, uma equação, isso virou uma equação, né? É só isolar meu A. Que daí eu isolei meu A e descobri quem que ele é. Daí A vezes 8 mais 4 igual a 0. Passa o 4 subtraindo, fica A vezes 8 igual a menos 4. Passa o 8 dividindo, fica A igual a menos 4 oitavo, que é a mesma coisa que é menos 1 meio. Ou menos 0,5. Então, quem que é minha função? Minha função é f de x igual a menos 1 meio de x mais 4. Ó, tu vê que a função tem x ali, né? Gente, por isso nosso objetivo nunca foi encontrar o x. Sim. Nosso objetivo foi encontrar o a e o b. Vamos fazer uns grafiquinhos aqui mais simplesinho para... Só não apaga direito. Não vou pagar não. Tá, vamos com um bem fácil, que é esse aqui, ó. F de x igual a x. Ou f de x igual a 2x. Foi isso, é? Não, mas faz 2. Vamos fazer mais de um. Tá. Só aqui. Não entendi qual que é, né? Passando no F de zero? x igual a 2x. Passando no zero? Isso, fazendo o zero, que daí... Ah. Não sei se tem pra frente. Bom, na verdade eu preciso de 3, 4.
Tchau, tchau. Valeu. Quase que passa. Tá, vamos fazer outro que passa pelo... Aqui que passa pelo X, pelo Y também. F de x igual a x menos 1? Que passa pelo menos... Assim, ó. Isso. Não, esse vai ser X mais 1, né? X mais 1, isso. É. Isso. Vai lá, tenta praticar achando a função para esses dois gráficos aí. Acho que um comentário que eu não sei se a gente já fez até agora, a gente fica falando f de x, mas para se referir a essa variável dependente, pode ser qualquer letra, tá? Tem gente, tipo, pode ser g de x, pode ser, sei lá... Geralmente é F, G, H, né? H de x. É. Mas por convenção, geralmente a gente usa F. Mas, tipo, numa prova pode ser outra letra, não necessariamente F. Só para você saber que na prova pode ser outra letra, não vão acreditar que não. Só tem que ser F de x, senão é outra coisa. Inclusive, gente, tem uma coisa interessante, porque essa notação da função aí é uma notação bem criticada por alguns matemáticos, tá? Porque ela não é muito clara. Inclusive, uma muito criticada também é do logaritmo, né? Que é uma bosta, né? Assim, logaritmo, assim, inventou uma palavra, uma coisa que na verdade é bem simples. Então tem um grupo de matemáticos aí que gostaria de mudar a notação para o seguinte, assim, ó, x, aí uma setinha dando y e a f aqui no meio. Acho que essa notação é muito mais clara para representar o que é uma função. Ó. Eu transformo o x num y através de uma função f. Eu achei elegante, mas achei trabalhoso. Sim. Não resolveu, sei lá, uma integral. Assim, me dá muito trabalho. Não sei o que meu matemático de estimação pensa sobre isso. Isso é o melhor resumo possível do que é uma função. Algo que transforma uma coisa em outra. Seguindo certas regras, como a gente falou. Tá, então vamos resolver aqui. Então, basicamente, tentando fazer isso aqui do jeito mais sistemático possível. O primeiro, uma reta, né, que nem eu falei, ela é definida por 2 pontos. Então, pensem assim. Acho que isso é legal de... Eu vou pagar esse negocinho aqui, só para visualizar. Respira fundo, bem calmo. Então, tipo, se eu tenho um ponto aqui, eu posso ter infinitas retas que passem nesse ponto. Então, não tem como eu descobrir qual que é a reta que eu quero, uma reta específica, se eu tenho só um ponto de referência. Mas se eu tenho meu plano cartesiano, eu tenho 2 pontos, só existe uma reta que vai passar no meio desses 2 pontos. E por que isso é importante? É porque quando a gente faz esse exercício de partida reta para chegar na função, a gente só precisa de 2 pontos para conseguir achar a função, tá? Independente de quais pontos sejam. Claro, vai ter pontos que matematicamente vai dar um pouco mais de trabalho, mas eu garanto que com qualquer 2 pontos que vocês conseguirem identificar, vocês conseguem achar a função, tá? Então vamos para cá. Eu preciso achar 2 pontos. Tenho x e meu f de x. Tá, então, uma coisa que eu já sei olhando para essa função aqui, para essa reta aqui, é que ela passa pela origem. O que significa que ela passa pela origem? Que quando o x é 0, o f de x é igual a 0. Todo mundo ok com isso aí? E daí tem E daí eu olhando para esse ponto aqui, eu já sei o meu segundo ponto, né? Que é quando x é 2, o f de x é igual a 4. Então,
Só de eu ter meu valor em x0, eu já sei por tabela que meu b é igual a 0. Então, lembrando, o b é o ponto onde minha reta corta o eixo vertical. Então, se ela está cortando no 0, é porque meu b é igual a 0. Então, eu já posso atualizar, digamos, minha função, e eu sei que ela já tem uma cara que é a e x mais 0. Daí, agora eu vou fazer a inferência no ponto onde x é igual a 2. Então, eu sei que o f de 2 dessa função aqui vai ser 4, né? Porque eu sei que ela tem que satisfazer esse ponto. E eu sei que o f de 2 vai ser alguma coisa de a vezes x. Então, se isso aqui é verdade e isso aqui é verdade, então, obrigatoriamente, a vezes x tem que ser igual a... isso aí, né? A vezes x é igual a 4? Desculpa, a vezes 2, né? Porque isso aqui é 2. A vezes 2 é igual a 4. Daí, então, eu sei que meu a é igual a 2. Então, o meu f de x é igual a 2a. Não, 2x. 2x. Desculpem. Sexta-feira já, os neurônios. Tá, então agora vamos com essa função daqui embaixo. Tá, então, de novo, eu vou fazer o mesmo procedimento. Primeiro eu vou achar pelo menos 2 pontos, e daí a partir desses pontos eu vou tentar fazer uma álgebra para já os coeficientes. Então, eu sei que, olhando para esse ponto, eu vou pegar esse primeiro ponto aqui. Qual que é esse ponto aqui? É menos 1 igual? Menos 1 no x e no y? 0. É menos 1 e 0, né? E daí esse ponto aqui, eu falei errado, mas agora eu vou me corrigir aqui, depois. Eu quero que você saber. Aqui esse ponto da reta é qual? Que na verdade é esse ponto aqui, né, que eu quero saber. É 0. É 0. 0 menos 1, né? Tá, então de novo, o que a gente já definiu, né? Que eu... É 0 ou 1, é 0. O que a gente definiu? Que quando o f de 0 é sempre igual a b, né? E aqui a gente tem o f de 0, né? O f de 0 é esse aqui, né? É quando x é igual a 0. Então, meu b é igual a 1. Beleza? Certinho? Tá, então eu já tenho meu b igual a 1. E eu sei que... Eu vou olhar para esse primeiro ponto aqui. Eu sei que f de menos 1 é igual a 0. E eu sei que meu f de x ele vai ter alguma coisa tipo, vai ser a que eu não conheço, mais b que eu conheço que é 1. E eu sei que, finalmente, que f de menos 1 vai ter, então, que ter uma cara de a vezes menos 1 mais 1. Então, para isso aqui ser verdade, isso aqui ser verdade, essa igualdade aqui de menos a mais 1 igual a 0 tem que se satisfazer. Alguma dúvida nessa expressão aqui? Eu basicamente fiz a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só que aqui ficou um número negativo, né, na nossa inferência. Então, f de menos 1 ficou a vezes menos 1 mais 1, que era meu b. Lembrando que a gente está só substituindo pontos, né? A gente está botando um ponto que a gente conhece do gráfico dentro da expressão da função. E botar um ponto significa sempre substituir o x e a minha f por algum valor. Então aqui eu estou botando o meu x menos... Cadê? X menos 1, né? E a minha f é 0. Que é aquele primeiro ponto aqui, que é esse ponto aqui. E aí, com isso, né, escrevendo essa expressão ali de a vezes x, né, mais b igual a 0, e substituindo já o x por menos 1, encontra a vezes menos 1 mais 1 é igual a 0.
Ou Que a seja, gente consegue encontrar no nosso A daí. menos A igual a menos 1, ou seja, A é igual a 1. Ou seja, f de x igual a 1 vezes x mais 1. X mais 1. Muito complexo, mais ou menos. Sexta-feira, tô cansado. Por que que o A ficou negativo? Esse aqui? Então a gente tava. Deixa eu fazer aqui, ó. Até aqui, tu concorda comigo, né? Eu achei meu B, então agora minha